Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Enquanto você encontra Lucas 7, versículo 11, queria também dar um parabéns aí, é bom receber o Rodolfo, a banda Ipona. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Continue usando cada um de vocês e todas as mulheres que fizeram. Eu estava longe, mas eu estava no culto lá assistindo a convenção, eu vi carro em cima aqui, eu falei, meu Deus do céu. Aí tinha gente mandando mensagem assim, pastor, vocês fizeram chover no púlpito, vocês botaram areia e fizeram um deserto no púlpito, agora tem carro no púlpito, pastor. Qual é o próximo passo? Eu falei, não sei, a NASA vai vir aqui estudar essa igreja, quem sabe a gente faz um lança-foguetes daqui, a gente faz alguma coisa. Porque parece que vão começar a popular a Lua. Eu estou vendo algum pastor que queira abrir uma igreja Assembleia de Deus lá na Lua. Quantos querem ser mandados para o espaço? Tem uns pastores que estão merecendo ir para o espaço, né, ultimamente. A gente vai mandar uns lá para a gente abrir uma igreja lá. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que no dia seguinte, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Acho bonito isso que Jesus, ele só precisa de uma palavra, né? Não precisa de uma pregação do pastor André, de uma música. Uma palavra do Senhor muda a nossa situação. Se você veio hoje e precisa de algum milagre, arranca de Deus uma palavra. Apenas uma palavra dele vai mudar a sua vida, porque Jesus diz assim, ó, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Jesus, antes de ir para Naim, ele estava em Cafarnaum, onde era a sua casa. Jesus estava descansando, Jesus estava entre os seus. Talvez era um feriado e Jesus marcou aquele dia, chamou os vizinhos e fez um churrasco na sua casa, para descansar e para ficar tranquilo nesse dia. Só que Jesus sai do conforto dele, porque ele sabe que existem encontros necessários, existem pessoas que precisam ser encontradas por eles, existem pessoas que estão à beira da morte, existem pessoas que morreram em alguma área da sua vida, e Jesus sai de seu conforto e vai até uma cidade chamada Naim, a 30 quilômetros de Cafarnaum. Ele se esforça, ele anda, ele se cansa, porque ele sabe que existe um encontro esperando com ele. Antes do encontro que Jesus tem com essa viúva que tem um filho que está morto, Jesus teve um encontro com um centurião, um homem do alto escalão, que chega até ele e fala assim, eu tenho um servo que está muito enfermo, está lá em casa, não precisa ir, basta uma palavra tua, tá vendo? Já vai daqui. Jesus fala uma palavra para aquele jovem, porque basta uma palavra do Senhor para mudar a situação. Talvez você veio aqui buscar uma palavra, mas deixa eu falar uma coisa para você, se tem alguém na sua casa, se tem alguém em outra cidade que também precisa de uma palavra do Senhor, busque do Senhor essa noite uma palavra. Essa palavra alcança quem está na tua casa, essa palavra alcança alguém lá em Recife, essa palavra alcança alguém que você precisa. Vem aqui e fala, Senhor, eu quero só uma palavra tua. Ele sai de receber, de dar cura, de dar livramento para um homem do alto escalão, um homem poderoso e um homem rico, e ele vai até uma mulher que não tem nada, não tem nem esposo, e o único filho que essa mulher tem está morto. Está entendendo? Deus entra no palácio e cura, mas Deus vai no casebre e cura também, porque Deus não é Deus dos ricos, Ele é o Deus dos pobres também. Deus não é só o Deus dos poderosos, Ele é o Deus dos menos favorecidos e não tão poderosos assim. Na verdade, Deus não é o Deus de ninguém, somos
somos nós que pertencemos a Ele. Assim como Ele entra numa mansão, Ele entra numa pequena casa, assim como Ele entra num condomínio de luxo, Ele entra numa favela, assim quando Ele entra num carro, Ele entra num avião. Nada é impossível para o nosso Deus, e hoje Ele quer entrar na tua casa e fazer um milagre na tua vida. Aleluia, eu amo esse Deus. Não é o Deus dos mais favorecidos, Ele é o Deus de todos. Não existem barreiras para o nosso Deus. E Ele sai de Cafarnaum, anda 30 quilômetros e vai até Naim. O texto que nós lemos deixa claro isso. Junto com Jesus vai uma multidão. Olha que lindo isso. Jesus vai numa caminhada, Ele sai de uma cidade e vem uma grande multidão andando com Ele, mas junto com a multidão existe os discípulos. Eu já ensinei isso aqui no Centro de Convenções, e não é a única referência que difere multidão de discípulo. O texto aqui fala, existe atrás de Jesus uma grande multidão, mas também existem os discípulos. Existe uma grande diferença entre quem é multidão e quem é discípulo. Multidão vai para ser favorecida. Multidão quando vai pergunta, lá tem ar-condicionado? Multidão quando vai pergunta, tem lanche no final? Multidão quando vai pergunta, vai multiplicar pão e peixe? Multidão quando vai pergunta, tá chuva ou tá sol? Ele vai fazer um milagre ou não vai? Ele vai expulsar ou não vai? Ele vai orar para multiplicar ou não vai? Multidão vai pelo que Jesus pode dar, mas discípulo não precisa. Discípulo não quer o que Deus pode dar. Discípulo quer relacionamento com Jesus. Pode estar chovendo, pode estar sem ar, pode não ter comida. Eu quero ir atrás do Nazareno. Eu quero me relacionar com Ele. Eu quero conhecer Jesus ainda mais. Então existe uma grande multidão seguindo Jesus, mas também existem os discípulos. Deus quer te tirar do meio da multidão essa noite e quer se relacionar contigo, e quer te tirar, e quer te tornar um discípulo. Você lembra quando ele está com Pedro, ele fala, posso entrar no seu barco para que eu possa pregar para uma multidão? O texto fala que ele estava do barco de Simão Pedro, pregando para a multidão que está na margem, que está no raso. Em um dado momento ele termina a ministração e fala assim, Pedro, toca para o profundo, porque para a multidão eu falo no raso, mas com o discípulo eu falo no profundo. Quem sabe Deus te trouxe hoje aqui e está falando assim, ó, vem comigo, porque hoje é noite da gente se aprofundar. Hoje é noite da gente andar junto. Hoje é noite da gente remar junto. Hoje é noite da gente se relacionar. Deus quer se relacionar contigo. Aleluia. Ele anda. E aí, quando ele chega nesse local, ele chega à tarde. O texto fala, e chegando Jesus à tarde na cidade de Naim, saía um grande cortejo fúnebre da cidade. Às vezes Jesus chega à tarde, mas ele não chega à tarde. Algumas pessoas podem até dizer, ele está demorando, ele não vai responder, alguma coisa morreu, ele não te ouviu. Não se preocupe, Jesus pode chegar à tarde, Jesus pode chegar à noite, Jesus pode chegar de manhã, Jesus pode chegar de madrugada, mas ele nunca chega tarde. No meio do cortejo fúnebre, eu até imagino que alguém estava falando, agora é tarde demais, agora já se foi, agora não dá nada. Não se preocupe, pode até ter morrido alguma coisa na sua vida, mas quando Jesus chega, nunca é tarde demais. Ele pode até chegar à tarde, mas ele nunca chega tarde. Eu sinto que essa é a noite que Deus vai chegar e vai te encontrar para falar, eu chego no tempo preciso, eu chego no tempo correto, eu chego no melhor horário. O horário que eu chego é o horário marcado na agenda celestial para eu dar tua vitória e ressuscitar aquilo que está morto. Jesus vai chegar na hora certa e ele vai ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Ele chega à tarde e olha que interessante, tem um cortejo fúnebre e o texto fala, e junto daquele caixão, seguindo aquele menino que morrera, vinha uma grande multidão. Então nós temos uns encontros interessantes. Existe uma multidão e existe os discípulos seguindo Jesus. E do outro lado, saindo da cidade, também existe uma grande multidão seguindo um caixão. Entenda primeiro uma coisa, tem multidão seguindo Jesus e tem multidão seguindo o caixão.
Mas existe discípulo seguindo Jesus e não existe discípulo seguindo o caixão. Porque quem segue alguém que já morreu não é discípulo. Não tem como sermos discípulos seguindo alguém que está enterrado. Por isso que eu louvo a Deus, que eu estou diante de uma igreja cheia de discípulos, de um Deus que não está morto, de um Deus que está vivo. Se você viajar na Índia, se você for para Meca, se você for para vários lugares, você vai perceber que existem lápides, que existem túmulos de líderes que falam assim: aqui jaz Joseph Smith, aqui jaz Allan Kardec, aqui jaz Ellen White, aqui jaz Maomé, aqui jaz Siddhartha Gautama. Mas quando você vai lá em Israel, lá em Jerusalém, você vai num túmulo que está escrito aqui, ó, ele não está aqui não, ele ressuscitou. Você pode dar glória a Deus, porque o seu Deus, ele não é morto, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E quando nós seguimos alguém que venceu a morte, de fato nós somos discípulos. Eu sou também não. Se você segue alguém que está morto, você é multidão, porque não tem como alguém morto formar discípulos. É o Espírito Santo do Deus vivo que te levanta e te tira do meio da multidão e te convence do pecado e da morte e do juízo e fala: agora você é um discípulo meu. Se você segue a Jesus, ele te chama hoje de discípulo, porque você segue um Deus que venceu a morte. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. E era natural. Jesus, como um líder, como um rabino, entendia muito bem os procedimentos e protocolos de um cortejo fúnebre. Até porque naquele tempo existiam leis. Porque quando as pessoas morriam, não enterravam dentro dos limites da cidade. Faziam um cortejo, e esse cortejo saía dos muros da cidade, porque geralmente os locais de enterro, os cemitérios das cidades ficavam fora das barreiras da cidade. Se você vê uma foto hoje da Jerusalém antiga, você vai ver isso com muita facilidade. Você vai ver que existe um grande muro e fora desse muro existe um cemitério, lápides de pessoas que ali foram enterradas. Então, quando morriam as pessoas, um grande cortejo ia seguindo aquele caixão e saía da cidade. Só que geralmente vinham caravanas entrando na cidade. Então, se tem uma grande multidão saindo e uma grande entrando, eles faziam confusão, eles se misturavam e criavam leis. E uma lei dizia o seguinte: se existe um cortejo fúnebre, de duas uma: ou você abre espaço para que eles possam passar, tenha bom senso, se compadeça com a dor das pessoas, faça espaço para que o cortejo passe. Ou então, se junte a eles para chorar e para confortar as pessoas que tiveram esta perda. Então, de duas uma: ou você se distancia e espera, ou você participa e chora. Jesus conhecia essa lei, conhecia o protocolo, conhecia o procedimento. Então o cortejo está saindo, Jesus está entrando, e ao invés de esperar e se distanciar ou entrar junto, Jesus não faz nenhum nem outro. Sabe o que Jesus faz? Jesus interrompe o cortejo. Aleluia. Porque onde Jesus chega, a morte tem que ir embora. Ele interrompe a tua dor. Você lembra o dia que você aceitou Jesus e ele entrou na tua vida? Ele interrompeu o teu choro, ele interrompeu o teu luto, ele interrompeu o teu sofrimento. Onde Jesus chega, ele enxuga a lágrima, ele abraça, ele conforta e ele interrompe o que você está passando. Às vezes tem gente que te vê e vira a cara. Às vezes vai ter gente que vê a tua situação e te distancia, mas Jesus não. Ele nem vira a cara, mas ele nem entra para chorar junto com você. Ele muda a tua situação. Se hoje você veio aqui comparecer esse culto e você está passando e sofrendo alguma coisa, Deus manda eu te dizer: Ele está aqui para interromper essa situação. Ele está aqui para mudar a tua sorte. Ele está aqui para tornar o teu choro em alegria. Ele está aqui para poder fazer um milagre na sua vida. E se você quer receber esse milagre, louve ao Senhor enquanto eu falo aqui, para Ele ver que você precisa da intervenção dEle. Aleluia.
os planos de Satanás contra a sua vida foram frustrados, porque Jesus interrompeu o teu cortejo. Talvez você nem saiba, mas o diabo, o inferno, intentou um acidente aqui na Dutra com você. Intentou talvez que você pegasse corona e morresse, que você comesse alguma coisa que te fizesse mal e fosse internado. Quantos livramentos Jesus e Deus já não te deu que você nem viu? Era para você estar enterrado, mas Jesus chegou na hora certa e falou: eu vou interromper os laços, as ciladas do inimigo, e não vai ter morte quando eu estou junto do meu filho. Jesus interrompeu o cortejo. Aleluia. Jesus mudou o resultado. Jesus tirou você da morte. Jesus mudou a tua sorte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega e ele não entra, ele interrompe. Talvez todos estavam olhando, não entendendo nada, e o texto fala que ele toca o esquife, ele toca o caixão. Aleluia. O texto, o versículo, bota para mim o versículo 14, por favor. O versículo 14 diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Bota para mim para o versículo 13. E Jesus, o Senhor, compadeceu dela, ele disse: não chores. A minha versão é interessante, que ela diz assim, talvez a sua diga também assim no versículo 14. Quando Jesus chegou na porta da cidade, tocou o esquife, e eis que eles carregavam um defunto. É interessante porque a visão de Lucas é a sua e a minha visão. É uma visão humana. Porque quando ele se depara e ele relata esta situação, ele fala o seguinte: tem alguém que não respira mais ali, tem alguém que está imóvel, tem alguém que não tem mais oxigênio nos seus pulmões, tem alguém que não tem mais vida. Então quando ele olha para um jovem que está sendo carregado em um cortejo, ele fala: eis que eles carregam um defunto. Então Lucas chama o menino, o jovem, de defunto. Mas Jesus, quando olha para o defunto, fala: não, não é defunto não, é jovem. Porque quando Jesus se depara, toca e fala assim: jovem, levanta-te. O homem olha e fala assim: está morto. Deus olha e fala: não, está dormindo. Porque você julga alguém pela situação atual, você julga as pessoas pelo cenário que elas estão vivendo agora. Jesus não te julga pelo que você está passando, Jesus te julga pelo que Ele te fez. Você pode até ter caído, mas você não é caído. Você pode até ter fracassado, mas você não é um fracasso. Você pode até ter deslizado, mas você não vai ficar no chão. Você pode até ter quebrado numa empresa, em alguma situação, mas você não é falido. Lucas, quando olha, fala defunto. Jesus, quando olha, fala rapaz, jovem e menino, porque ele vê além da morte. Aleluias. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas Deus está falando: tem vida aí, existe vida aí. Você não vai ficar morto, você não vai ficar deitado, você não vai ficar caído, porque eu não te fiz para ficar caído. Eu não morri na cruz, eu não dei o meu sangue por você para você ficar prostrado no chão. Quando Deus olha para ti, Ele não olha para a tua situação atual, Ele olha para aquilo que Ele te chamou para ser. Eu estou olhando aqui para pastores, para pais, para mães, para famílias restauradas, para ministério forte e eficaz. Quando eu olho para essa igreja, eu não vou julgar a situação atual, eu tento ver pelo filtro dos olhos e da lente do Deus Todo-Poderoso. A tua casa terá triunfo, o teu trabalho será triunfante, o teu ministério vai ser abençoado, aquilo que Deus colocou, o teu talento, o teu dom, Ele vai desenvolver, e você vai ser uma bênção onde Deus te colocou. Deus vai tocar em alguém esta noite. Deus vai ressuscitar coisas mortas essa noite. Deus vai transformar. Até você fala: não, não dá mais não. Deus está falando: ei, foi eu que fiz. Não coloque palavras na minha boca. Lucas, você está errado. Ele não é um defunto, ele é um rapaz. Aleluia, aleluia. Jesus toca e ele ressuscita, e ele senta. O rapaz levanta.
Isso aqui traz levanta uma problemática interessante e boa da gente abordar em tempos de hoje. Eu sei que isso que eu vou falar é sensível, mas é necessário da gente dizer. Porque hoje nós encontramos situações que a gente tem até medo de falar em púlpito, porque a gente acha que está ofendendo algumas pessoas. Eu lembro que tempos atrás a gente falava sobre o que chamavam, na verdade até feio, eu acho a maneira deles terem colocado esse título, mas cura gay. Você lembra disso? Todo mundo falava de cura gay. É quando alguém que tem a opção de ser homossexual pode reverter essa opção. Então, se alguém nasceu homem e tem a opção sexual de se relacionar com outro homem, ele é homossexual. Mas se ele entende que Deus pode curar, que Deus pode mover, que Deus pode mudar, ele volta a ter desejos e comportamentos heterossexuais. Isso virou um debate muito grande e tomou a pecha o nome de cura gay, porque os grandes defensores LGBT falavam assim: é impossível, porque se uma pessoa tem a opção de se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, nunca vai conseguir voltar mais. Porque se ele voltar um dia a ter desejos heterossexuais, quer dizer que ele nunca foi. Em outras palavras, eles acreditam que uma pessoa que tem os atos e os desejos homossexuais nunca podem voltar a se tornar heterossexuais. Aí eu leio isso aqui, eu falo assim: meu filho, se existe ex-defunto, pode existir ex-qualquer coisa. Vocês falam isso porque vocês não conhecem o poder do Evangelho de Jesus. Se Jesus toca alguém, Ele pode mudar qualquer situação. Pode ter ex-homossexual? É claro. Pode ter ex-defunto? É claro. Pode ter ex-viciado? É claro. Pode ter ex-matador? É claro. Pode ter ex-bruxo? É claro. Pode ter ex-morto? É claro. Pode ter ex-qualquer coisa. Se Deus ressuscita um morto, o que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível para esse Deus? A gente tem que conhecer, a gente tem que ler mais a Bíblia, né? Que a gente fala: não, agora não dá não. Ih, não tem solução não, até como pastores. E aqui tem muitos. A gente se depara com cada caso, a gente fala: isso aqui não dá em nada não. Isso aqui não tem jeito não. Pastor, vai ler a Bíblia. Quem está morto ressuscita. Se pode existir ex-defunto, o que é impossível para Deus? O que Ele não pode fazer? O que Ele não pode mudar? O que Ele não pode transformar? O que Ele não pode fazer na tua casa, com os teus filhos? Mas pastor, não tem mais solução para os meus filhos, para o meu marido. Tem solução, porque aquele que ressuscita morto está aqui esta noite, e Ele quer entrar na tua casa, e Ele quer transformar a tua vida. Jesus toca e fala: levanta-te, uma palavra. É que nem quando Ele falou para Pedro, Ele falou: Senhor, se é Tu mesmo andando sobre as águas, me faz andar aí contigo. O que Jesus diz? Vem. Ele não prega, Ele não canta, uma palavra. No final do culto a gente vai cantar aqui com as irmãs, mas eu quero que você louve bem alto, porque se Deus der uma palavra para a tua vida, já está resolvido. Se Ele dizer vem, você pode pisar. Se Ele falar levanta-te, levanta-te. Por quê? Porque existe poder naquilo que sai da boca de Jesus. Porque quando Jesus fala alguma coisa para a gente, Ele não depende da nossa circunstância, não depende da nossa fé, Ele não depende do nosso músculo. Essa que é a grande questão. A gente acha que o poder de Deus está limitado às nossas condições. Não. Quando Deus abre a boca e dá uma palavra para a tua vida, a própria palavra já vem encharcada de poder para que ela mesma se realize. Você está entendendo? Ele coloca uma autorrealização dentro da palavra dele. Basta você acreditar naquilo que ele disse. Ele falou: pisa, meu irmão. Ele falou: assina o contrato. Ele falou: compra. Ele falou: vende. Ele falou: entra. Ele falou: sai. Basta uma palavra do teu Deus. Uma palavra. Ah, mas pastor, eu senti que Deus falou uma palavra para mim, mas eu quis confirmação. Não precisa não. Aí eu fui para o monte, aí eu fui para o profeta. Nada contra, vai atrás, vai tu, mas ei, não perde tempo não. É só uma. Por que Deus tem que falar 10 vezes contigo? Deus já tem uma palavra a teu respeito? Quantos já ouviram a voz de Deus? Quantos já receberam aqui obedece, pisa, que a água se torna chão. Levanta.
porque aquele que era caixão vai se tornar um banco, uma cama. Levanta, porque a maca que entrou te carregando, como diz a minha esposa, você vai sair desse local carregando aquilo que te carregava. Você vai colocar a maca debaixo dos seus braços e você vai sair daquele local. Jesus falou: levanta-te, e o jovem levanta e senta. E o jovem começa a falar. Falar o que, pastor? Não sei. A Bíblia não relata. A Bíblia só fala que ele fala. Mas vamos tentar se colocar no lugar desse jovem? Você morreu. Você não lembra talvez dos últimos 3, 4, não sei quantos dias ficava um corpo sendo preparado. Não era aqui que nem no Brasil, que no outro dia coloca, não. Eles se limpavam, colocaram óleos, especiarias, fazia tinha uma tradição, toda uma liturgia, depois que levavam ao cortejo para o enterro. Então muitos dias se passaram quando aquele rapaz tem um encontro com Jesus. Aí ele levanta e começa a falar. Você imagina? Você levantar, aí daqui a pouco você vê uma multidão de um lado, uma multidão de outro, todo mundo espantado olhando para você. Aí você vê que você está sentado em um caixão, sendo levado para ser enterrado. Aí alguém chega no seu ouvido e fala: ei, tá vendo este homem aqui? Ele te tocou, ele tocou naquilo que te carregava e você levantou. Você estava morto. Esse cortejo é para dar tchau para você. Aqui o povo está chorando em luto pela sua morte. Aí você levanta e vê todo aquele cenário. Vamos exercitar? Se fosse você naquele local e levantasse no meio do seu enterro, o que você diria? Eu vou contar até 3, e aí você fala. Não sei o que você diria, mas de uma só vez, cada um fala. Você vai gritar bem alto a reação que você teria se você se levantasse no meio do seu enterro. 1, 2, 3. Rapaz, tem gente que ficou calado, mas está tudo certo, tem gente calada mesmo. Eu ia levantar, pastor, eu ia falar: vamos para EBD. Mas eu acho que foi mais ou menos isso. Eu acho que ele levantou e deu glória a Deus, e deu aleluia, e glorificou o nome do Senhor. Se ele fosse assembleiano, ele deu uma rajada de língua estranha naquele local. Começou a cantar uns corinhos de fogo, ele corta, ele toca, começou a marchar na terra, porque era para ele ter morrido, e ele estava sentado em pé. Aí você fala: porque muita gente aqui não falou nada. Você não deu glória a Deus, não deu aleluia. Sabe por quê? Porque você falou assim: pastor, eu não dei porque não era eu. Quem te disse que não era você? Essa é a nossa história. Nós cantamos aqui no início: era eu, condenado era eu, ele se... O que é a letra? Ele... Canta isso. Meu lugar, hoje eu tenho vida. Sobe aqui o grupo de louvor. Toma aqui que eu já estou terminando. Essa é a minha e a sua história. No dia que você aceitou a Jesus aqui, talvez você não viu no mundo físico, mas no mundo espiritual, você estava morto. Aí ele chegou perto de você e ele te tocou. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, ele encheu o meu coração, ele te fez levantar, ele ressuscitou o teu espírito, ele te deu sopro de vida, ele ativou o espírito que existe, que estava morto em você e agora reviveu. Você vai para o céu. É por isso que você deveria ter dado um glória a Deus. Se você não deu daquela vez, eu vou contar até 3. Dá um glória a Deus agora. 1, 2, 3. Glória a Deus porque Ele te ressuscitou. Glória a Deus porque Ele te levantou. Glória a Deus porque Ele te tocou. Glória a Deus porque Ele mudou a sua vida. Você pode ficar de pé comigo, por favor, nesse momento. Louvando ao Senhor, louva ao Senhor. Fica de pé, reaviva. Deus está reavivando. Deus manda dizer para algumas mulheres: cadê? O coral de mulheres vai cantar agora? Vocês cantam junto com elas. Eu quero que o coral de mulheres cante. Por quê? Porque aqui é Jesus encontrando uma mãe que era viúva e agora se torna órfã do filho.
Ela já não tinha um marido e agora ela perde o filho. Talvez muitas irmãs que vão cantar agora estão em situações assim: pastor, eu perdi a esperança do marido, eu perdi a esperança do filho, eu perdi a esperança da minha casa e eu preciso de uma intervenção de Deus, eu preciso de um toque dele, eu preciso de um encontro com ele, eu preciso que ele faça alguma coisa comigo esta noite para mudar a minha história. A verdade da nossa vida é que era para a gente estar enterrado, era para a gente estar morto, era para a gente estar acabado, mas Jesus foi ao nosso encontro. Como ele está aqui hoje, ele já veio aqui antes de você entrar. Ele já estava aqui pairando nesse ambiente. Ele já estava aqui preparando quando a gente cantava os hinos, os louvores, a música, a oferta. Ele já estava aqui, porque ele viu que existe uma multidão aqui. Talvez você não saiba, mas eu vejo uma multidão de anjos, um cortejo celestial vindo do céu para um encontro de milagres essa noite. E ele está aqui.